Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT, e esse é mais um episódio do Forbes Cast, onde a gente conversa sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e vários outros assuntos. Hoje eu recebo uma dupla super especial aqui para falar de um projeto, vários projetos na verdade, mas que está relacionado muito aqui à inovação, a investimento e de uma área, de uma região muito importante hoje para o Brasil e que a gente conhece bem, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais. Hoje eu recebo o Roderjan Volaco. O Roderjan, ele é presidente da Vocan, e a Jéssica Volaco, sócia, diretora comercial e marketing da Vocan. Bem-vindos. Obrigado por ter... Eu tava falando nos bastidores, né? Você saiu de um paraíso e veio para outro paraíso aqui em São Paulo. É um prazer estar aqui, Luiz, contigo, com vocês aqui, né? E realmente lá é um paraíso excelente, praia, sol, mar. Se bem que esse inverno foi um pouquinho frio lá na nossa região. Também frio? É. Jéssica, bem-vinda, obrigado. Hoje a gente vai falar aqui muito mais do que um negócio em si, né? Eu acho que está relacionado à família de vocês, mas é uma expansão. Bem-vinda. E conta um pouquinho de que região a gente está falando aqui. Primeiramente, obrigado, né? Para nós é um prazer estar aqui hoje, falando um pouquinho da nossa região também, né? E falando um pouquinho da Vocan, que é essa Master Desenvolvedora Imobiliária. E hoje a gente entra aí com um propósito, né, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de uma região que já tem uma qualidade de vida ímpar, né? Então, hoje a Vocan, ela é uma Master Desenvolvedora Imobiliária que atua em áreas estratégicas de Santa Catarina, do litoral de Santa Catarina, e o nosso propósito é ressignificar o jeito das pessoas viverem. Então, hoje a gente trabalha com um método. A gente fala que a Vocan ela tem todo um método de desenvolvimento e isso que faz ela ser diferente no mercado imobiliário. Método Vocan. Vamos Isso. entender o que é esse método. Antes de falar do método, dá um contexto. A gente estava conversando aqui. Geralmente, dessa região, a gente conhece muito o Balneário Camboriú. Mas tem várias outras opções e oportunidades ali, porque é uma região que ela vem crescendo de uma forma muito consistente, né? Dá uma ideia pra gente, Roderjan. A Vocan está localizada em Porto Belo, na Costa Esmeralda, e a Costa Esmeralda ela é composta pela cidade de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Bombas e Bombinhas é o mesmo município. É uma península ali, né, naquela região, e do lado de Balneário Camboriú e próximo a Florianópolis. É uma região que a gente chama de Costa Esmeralda, e é uma região linda, né, de praias maravilhosas, uma natureza exuberante que nos permite fazer coisas incríveis. E uma delas é o nosso Viva Parque que a Vocan está empreendendo lá. E Santa Catarina vem crescendo muito, né? Ela vem liderando esse ranking de atração de novos moradores. Então, a gente vê em busca de qualidade de vida. Então, a região vem se tornando referência também nessa expansão imobiliária, onde estamos aí em Porto Belo, outro projeto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas também de Navegantes. E a gente vê esses números em crescimento também exponencial por essa busca também e atração, né, de novos moradores da região. O mercado de luxo está em alta lá. Além das belezas naturais, o que tem na região que possibilitou esse crescimento? A gente sempre fala que o pessoal vai para o nosso litoral pela praia. A praia é uma beleza natural no mundo todo. Onde tem praia, onde tem rios, o desenvolvimento é muito grande em qualquer lugar do mundo. E na nossa região não é diferente. O pessoal vai muito por causa da praia. E logo, toda essa ida para a nossa região, ele demanda de uma necessidade de uma infraestrutura para receber esse pessoal. E ao longo do tempo, a gente foi criando a experiência, né? As cidades foram tendo experiência com a chegada de muitas pessoas e foram ampliando a construção, melhorando a qualidade de vida das pessoas, criando espaço para acomodar todas essas pessoas. Só para ter uma noção, a Jéssica acabou de falar, a migração de moradores de 2017 a 2023 foi mais de 500 de pessoas para a nossa região, de novos moradores, né, do Brasil todo, sendo boa parte aqui de São Paulo, uma grande parte do Rio Grande do Sul e uma outra grande parte do Paraná. 50%, ou seja, 250 mil pessoas que migraram para a nossa região, vieram desses 3 estados. E o restante, as outras 250 mil, do restante do país. É uma região que, pelo crescimento rápido, pela qualidade de vida, pelas praias, né, pelo clima, pelas pessoas, pelo desenvolvimento, pela geração de emprego, pelo volume de construção, as pessoas vão para lá e adoram morar naquele lugar. É um terreno fértil para prosperar. A gente vê vários empreendimentos se instalando também. 500 mil de pessoas é bem considerável. A gente está falando de alguns municípios de porte médio grande quase, Sim. né? Isso, com certeza. É muita responsabilidade receber toda essa população, acomodar essa população e continuar criando atrativos para que eles continuem vindo
indo para a nossa praia. Então, hoje, como sempre foi e continua sendo, a praia é o grande atrativo. Mas pelo volume de pessoas, acaba a cidade criando outras opções para viver melhor, para ter qualidade de vida. E essa é a nossa preocupação como Master Desenvolvedora. E é interessante que essa diversidade de origens, né? Você tem várias regiões do Brasil, ela é importante também do ponto de vista de negócios, né? Você acaba tendo muita riqueza ali. A nossa região é uma região que ela é uma região, ela é uma região rica, uma região, por que é rica? Principalmente pelo povo que lá habita, né? Então, nós temos uma boa descendência europeia, a grande maioria. A nossa região, num raio de 150 quilômetros, aí num 360 graus, não dá 360 porque pega no mar e não dá para viver dentro do mar. Mas numa região de 150 quilômetros, nós temos a metal mecânica, que é muito forte na nossa região, né? A parte de roupas, confecções, essa parte têxtil é muito forte. Então, o comércio Santa Catarina no litoral já é muito forte. A nossa economia acaba atraindo, né, moradores e investidores do Brasil como um todo, né, também. A Jéssica está falando isso e é fato. O sulista gosta muito, é muito nômade. Ele vai desbravando. Então, o que acontece? Num passado e um pouquinho de história, nos anos 70, 75, o sulista foi para o oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, e acabou subindo para o Mato Grosso do Sul, e desbravou toda a região do Mato Grosso. E eles, obviamente, para o gaúcho e para o paranaense e o pessoal do oeste de Santa Catarina, se eles não tiverem um apartamento na praia de Santa Catarina, na nossa região, na Costa Esmeralda, não é sucesso de vida. Então, eles têm por tradição investir na nossa região. E esse pessoal que subiu o agronegócio no nosso país hoje é uma pujança. E esse pessoal continua, que são a descendência desse povo sulista, eles continuam com a boa vontade de continuar investindo no litoral. E eles são tão desbravadores que eles desbravaram além do Mato Grosso, foram para a Bahia, foram para Minas Gerais, foram para Tocantins e foram para o Acre, e o agronegócio foi indo embora. E toda essa economia, um percentual dela acaba refletindo em investimento na nossa região. Então, além dela ser uma região pura, uma região rica, ela ainda recebe a economia de outros estados. Eu gostei do lado aspiracional, né? Não, é um sinônimo positivo de eu ter ali um empreendimento, de eu estar presente, mesmo até que eu vivo e trabalho em outras regiões, isso é muito legal. É interessante como a cultura, ela quando você passa a observar assim, o impacto que ela tem, né? Também em desenvolvimento, em negócio. Gostei da explicação. A gente vive isso, eu moro na região em Itapema, né, há 35 anos, então acabei vendo o crescimento de boa parte de Balneário Camboriú, de Itapema, Porto Belo, Bombas, Bombinhas, Itajaí, Navegantes, Florianópolis, a gente conhece toda a região. E eu tive a felicidade de lá de ser o presidente fundador da Associação Empresarial de Itapema, e há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, então eu venho acompanhando o município detalhadamente, né? E também na atividade de contabilista, que eu tenho uma empresa do ramo contábil há 35 anos. E hoje talvez a gente tenha o maior volume de metros quadrados contabilizado da construção civil. Ou seja, dos últimos 35 anos, a gente conhece todo o pessoal da construção civil, como é que ela se comportou, como é que ela evoluiu, como é que ela absorve, como é que ela está. Isso nos deu toda uma tranquilidade para entender o mercado e a movimentação. Deixa eu pegar esse gancho para entender até, a Vocan, ela pertence a um grupo que leva o seu nome, né? Esses 35 anos que Sim. você deu de exemplo. O que é o grupo como um todo? Só para ter um contexto. O Roderjan é meu nome, o grupo, a gente fundou a empresa de contabilidade com 35 anos. Temos aí milhares de clientes, né? Uma empresa que talvez seja uma das grandes do estado, né? Com referência na construção civil. E, obviamente, que todos os serviços agregados, a gente foi ampliando. Então, se tornou o grupo Roderjan. E, obviamente, eu tive a felicidade de duas filhas maravilhosas. A Jéssica, que está aqui, que é uma contadora, auditora, que hoje faz a gestão, sempre fez, está quase há 20 anos trabalhando comigo. E a Mônica, a minha filha mais velha, que é vice-presidente da Vocan também, que cresceu dentro da contabilidade. Ela também eu ia falar isso. Contadora, assim, contadora.
a base da família é a contabilidade. Então, a gente teve essa felicidade de ter essas empresas e a gente foi incluindo várias atividades correlacionadas, e a gente nunca quis concorrer com os nossos clientes da construção civil, que quase todos são nossos clientes da nossa região. E a gente achou uma maneira interessante para a gente desenvolver essa nossa vocação, que foi entrar no urbanismo, né, Jéssica? De uma forma diferenciada, olhando uma visão 360 graus do urbanismo, de uma forma integrada, que gerou a Vocan. Então, há 10 anos está no mercado. É uma empresa relativamente nova, com um DNA de 35 anos. Gostei dessa definição. Em 10 anos é uma criança, mas com uma carga ali. Ô, Jéssica, vamos pro lado do método, porque quando o Rodrigo já começa a falar aqui sobre urbanismo, acho que já entra no método. Sim. Explica pra gente, porque eu tô bem interessado para entender. Então, hoje a Vocan, ela é uma Master Desenvolvedora Imobiliária. E o que é ser essa Master Desenvolvedora, né? A gente desenvolve estrutura, né? Planeja e desenvolve todo o empreendimento de uma forma única. Então, a gente criou toda uma metodologia, tá? Um método da Vocan que une 3 frentes de negócio, que é a parte de urbanismo, incorporação e properties. No urbanismo, então, a gente escolhe essas áreas de grande porte, estratégicas, e a gente vocaciona essas áreas e analisa onde fica os lotes unifamiliares, aonde que vão ficar as casas, aonde vão ficar os prédios, aonde vai ser o polo educacional. Então, toda a parte de planejamento urbano. Na parte de incorporação, que é outra vertical de negócio da empresa, a gente escolhe parceiros, incorporadores, e que estão alinhados, claro, no nosso DNA, com diretrizes de urbanismo, de arquitetura. A gente participa do desenvolvimento dos empreendimentos com eles, e isso acelera também o desenvolvimento do bairro. Então, nessa vertical de incorporação é com esses parceiros, essas alianças. E por último, a última vertical, que é muito importante para o bairro, que é properties, que falamos que é a alma do negócio, porque é todo o planejamento comercial. Então, hoje a Vocan, ela trabalha numa espécie de curadoria do mix comercial. Então, onde vai ser o colégio? Qual vai ser o colégio? Né? Então, aonde que vai ser a parte gastronômica? Então, toda a parte comercial é planejada também. O que faz ser diferente o desenvolvimento do urbanismo. Né? Então, esse é o método da Vocan. Vamos congelar a palavra curadoria aqui, que ela é super importante, eu gosto muito, Rodrigo. Então, a Jéssica, complementando, quando nós começamos um projeto diferenciado, que é um projeto grande, a gente co-incorporou e co-incorpora algumas incorporações, né? Porque foi um início para começar. E como eu falei que a gente não gostaria de concorrer diretamente com nossos clientes, nossos parceiros da contabilidade, da construção civil, a gente obviamente, o bairro é uma coisa totalmente diferente, e a gente entendeu que se a gente convidasse, a Jéssica falou isso muito bem, parceiros para vir fazer desenvolvimento dentro do Viva Parque, a gente ia conseguir diminuir o tempo de entrega do bairro pronto. Porque é um bairro que é um bairro dentro de uma cidade, mas é uma cidade onde nós pensamos todo o ecossistema de instalação. É ruas, é praças, é localização, onde é que vai, como a Jéssica já falou isso, onde é que vai ser casas unifamiliares, onde é que vai ser os prédios, onde é que vai ser os comércios. E aí a gente faz essa curadoria. Então, a gente, quando pensou em abrir isso para vir mais incorporadoras, a gente está contemplando nossos parceiros, que a gente já conhece, que querem ir incorporar dentro do Viva Parque, e também grandes empresas com 30, 40 anos de experiência, com centenas de prédios lançados, e tudo isso avoluma dentro do Viva Parque e faz com que a gente consiga acelerar o acontecimento desse ecossistema triplo, né? Nessa visão 360 que cria a vida, desde a escolha do local até a entrega final e depois na vivência, que daí é a curadoria, que daqui a pouco nós podemos falar melhor disso. Mas a gente sempre fala que algo grande nunca é feito sozinho, né? Então, a gente escolhe vários parceiros, tanto operadores na parte comercial, quanto incorporadores na parte de alianças, para a gente, de fato, conseguir entregar essa nova vida para as pessoas que a gente tanto fala. E talvez, né, Jéssica, uma coisa que é muito importante, porque fracionar um solo e vender os terrenos é a coisa mais fácil que tem, junta, recebeu a grana da venda e vai embora e tchau. Não, a gente está preocupado com a vivência
vivência das pessoas até o final. Esse ecossistema, esse jeito diferente de viver das pessoas, até chegar no ser humano que vai desfrutar disso, a gente se preocupa com todo mundo. E essa preocupação, ela vai desde a concepção da ideia, da confecção do produto, onde várias mentes brilhantes nos ajudam a desenvolver os produtos. A gente chama os parceiros que a gente convida, que vão incorporar também para opinar no produto, mas vocacionado na necessidade do mercado. E a gente fica fazendo a curadoria nesse produto até que ele fique aderente ao que a gente está propondo oferecer para o cliente. A gente é muito leal com o que nós pensamos no início do projeto, né, Jéssica? Como o Vocan, bairro planejado, com o que o nosso cliente quer e com o que ele espera na sequência depois, que geralmente acaba o contato quando você faz a venda, atingiu o objetivo da venda, recebeu, entregou o imóvel, vínculo desfeito. Fica só o vínculo de amizade, mas comercial desfeito. A gente mantém isso na sequência quando a gente fala de properties, que é manter a gestão. Para aí, você comprou um apartamento, comprou uma sala comercial, uma casa, vai viver dentro do Viva Parque, esse parque está sendo cuidado, vai continuar sendo cuidado. A gente mantém toda a curadoria para que esse ecossistema de vivências de pessoas, de crianças, adultos, famílias, possam ir lá fazer um piquenique, possam ter contato com a natureza, possam fazer caminhadas, porque uma coisa importante, né, Jéssica, o Viva Parque é um bairro aberto, de acesso controlado. Então a gente cria toda uma situação de vivência lá, mas a gente sabe o que acontece. Hoje nós temos lá um sistema, né, Jéssica, de segurança, se você quiser falar um pouco aí das nossas câmeras. Vou trazer depois os diferenciais também, né, do Viva Parque. Isso tudo nos dá a certeza que as pessoas que vão fazer parte da vivência, que compram imóveis dentro do bairro, é um diferencial para eles ficarem lá. Quando a gente olha para a praia, e falei no início, as pessoas vão para a nossa região por causa da praia. Eles vão lá por causa da praia. Mas quando eles chegam na praia, existem duas grandes limitações de frente ao mar. Uma é a física, que tem volume, tamanho de metragem, e outra é o preço. Então, essas duas coisas que selecionam um pouco as pessoas. Quando você sai de frente para o mar, e você vira as costas para o mar, e olha para o restante das ruas, tanto de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e todas as cidades do litoral, o que é que você vê? Principalmente Itapema, Balneário Camboriú, você vê umas ruas adensadas de prédios, um corredor de concreto, e as pessoas entram em bons apartamentos bem construídos, mas não pegam sol, não tem insolação. E hoje, na proposta do Viva Parque, a gente consegue oferecer um bairro planejado, ruas planejadas, todos os prédios pegam insolação nos 4 cantos, sol em todo o prédio, e saindo do seu prédio você pode fazer uma caminhada, você pode ter acesso a tudo no máximo a 15 minutos, você não precisa usar o seu carro. A importância de um urbanismo muito bem planejado, né? Então, em todos os nossos projetos, a gente prioriza isso, né? Como que vai ser a qualidade de vida das pessoas. E analisa também a vocação da região. Então, aonde ela está, qual que é a cultura da cidade, para que a gente possa incorporar essa cultura na parte residencial, mas também na parte comercial. Então, é toda uma curadoria do bairro para que ele, de fato, aconteça a longo prazo. É uma preocupação que a gente tem também. Aqui fica muito claro a ideia de curadoria com esse exemplo do sol, que pode parecer simples, mas na verdade não, né? Um dos principais ativos ali naturais. Mas sabe, duas coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiro, que vocês falaram sobre o olhar de ecossistema. Então, assim, não é só sobre a minha empresa, é sobre os parceiros que eu vou trazer, né? E como trabalhar com esses parceiros. Isso explica muito até a riqueza da própria região. Como que você cresce ali como uma região mesmo. Uhum. E segundo, que você bem destacou, é o olhar de longo prazo. Não é transacional, né? Não, com certeza. Eu fiz aqui o negócio, investi e agora eu tô saindo. Não, essa qualidade eu preciso manter no longo prazo. Isso explica muito, né, os diferenciais aqui. Com certeza. Você sabe que quando a pessoa vai morar, não é só um apartamento, não é só isso. A gente se preocupa no Properties, né, na curadoria, é criar hub de educação. Nós já temos de saúde. Temos um colégio que foi inaugurado ano passado, o Colégio Bom Jesus, tem 600 crianças já estudando. Nós já estamos num processo avançado do hub de universidade. Nós temos num processo avançado do hub de saúde. E assim a gente vai se preocupando com a vivência, né, dessas pessoas no dia a dia dentro do parque.
Porque não é só vender o apartamento e oferecer só ruas planejadas. Existe toda uma estrutura, desde o fracionamento de solo, onde não é só feito o fracionamento de solo. A parte subterrânea que não aparece, Jéssica, se quiser falar um pouquinho. O Viva Parque Porto Belo, ele nasce com esse conceito, ele é o primeiro bairro-parque do país. E ele nasce com esse conceito de bairro-parque porque, para nós, a natureza tinha que ser protagonista desse projeto. Então, a gente traz todos esses conceitos de urbanismo, né, muito bem aplicados dentro do empreendimento em Porto Belo. Então, por exemplo, toda a questão de tecnologia aliada à sustentabilidade também, inovação. Então, a gente traz algumas infraestruturas, o que há de mais inovador que está acontecendo de técnicas de urbanismo que a gente pode aplicar no projeto. Por exemplo, toda a questão da fiação é 100% subterrânea, né? Então, além de uma estética funcional que fica mais bonito, mais limpo o ambiente, ele também previne em casos de grandes chuvas, não cair a internet, por exemplo. Então, gestão hídrica também é avançada. Então, toda a questão do tratamento de esgoto do bairro é 100%. Hoje a gente bairro possui estação de tratamento de esgoto, então 100% do esgoto ele é tratado. Os tubos. É a tubulação de PAD, né? O que é isso? Então, toda tubulação enterrada é PAD, o que previne drasticamente o desperdício de água potável. E também os lagos, que a cada fase do Viva Parque Porto Belo vai nascendo com parques e praças diferentes, com equipamentos diferentes. E nesses parques tem também grandes lagos. Claro que tem toda uma questão de estética que é bonito, né, para lazer, mas ele não é só isso, ele também tem uma função de drenagem, por exemplo, os lagos. Então, em grandes chuvas, previne alagamentos. Ele funciona como um grande motor de drenagem. A nossa região, ela chove muito, e nós tivemos experiências para testar isso, né, e alagou algumas regiões próximo do Viva Parque, que quando chove muito fica fora de controle, e o Viva Parque molhado da chuva, mas sem uma poça d'água. Por quê? Porque o sistema de drenagem foi pensado, foi muito bem feito, é feita a captação dessa água de chuva, ela recebe nos lagos, ele funciona como um pulmão, sobe a água e quando para a chuva ele baixa e não vai para os bairros vizinhos. A gente faz um trabalho, além de ser um trabalho preocupado com a natureza, e o Viva Parque, nós nos preocupamos com o entorno nosso também, para que as pessoas que vivam ao redor também tenham benefícios e não sejam afetadas, e muito pelo contrário, sejam extremamente beneficiadas, que é o caso. Eu posso dizer aqui então, porque aqui tem uma diferença importante quando a gente fala de diferencial. Uma coisa é você chegar, você tem um terreno ali e você se preocupa com a construção do terreno em diante, né? O que está claro aqui para mim é que a ideia de curadoria, de pensar o urbanismo, ela começa muito na base, porque o que você descrever agora do lago, a dinâmica do lago, que não é só uma questão visual, estética. Só é possível isso porque vocês pensaram algumas fases antes. Faz sentido essa diferença? Todo sentido. Faz, e por isso que ele é aberto também, né? É um bairro totalmente aberto. Então, às vezes, a pessoa ela não vai morar, mas a comunidade vai trabalhar, vai poder ir ter o lazer dentro dos parques. Então, hoje já tem toda uma vida dentro do bairro, né? Já está acontecendo essa vida. Final de semana, as pessoas já estão usando os parques. E tem todo um sistema também de tecnologia aplicado que é de segurança. Então, a segurança ela é equiparada a aeroportos. Então, todo o bairro ele possui monitoramento 24 horas e possui reconhecimento facial, reconhecimento de placas de veículos, por exemplo. Temos sensor de presença à noite. No bairro instalado totens, então se a pessoa se sentir insegura, ela pode também acionar e falar com a central de segurança. Então, é toda uma tecnologia aplicada. E muito que a gente pensa essa questão de sustentabilidade também, né? Então, também o projeto ele tem certificação LEED. Ele foi o primeiro do mundo com a mais alta pontuação no LEED Platinum, na categoria Plain Design, o que também é um dos sistemas de certificação globais mais posicionados, né, do mundo. E o LEED é um dos mais importantes, né? Sim. Em termos de endosso. Uhum. E o bairro, ele nasceu sem essa... A gente não nasceu com essa premissa de buscar a certificação veio depois. Então, a gente conseguiu ver que várias premissas que contemplava na certificação, a gente já estava aplicando. Que era, por exemplo, a walkability, que é a caminhabilidade do bairro, né? Hoje, uma premissa do novo urbanismo é a cidade de 15 minutos, por exemplo, que é você resolver a sua vida 15 minutos de caminhada ou de bicicleta, né? Então, como que faz isso?
calçadas mais largas, né? Toda a parte de arborismo nas ruas, ciclovias por todo o bairro, essas ruas traffic calme, que elas são mais elevadas. Então, todos esses conceitos já aplicados, né, nos levou a essa alta certificação no LEED também. Tem só uma curiosidade em relação ao aberto aqui, Uhum. porque, e aí voltando de novo à essência do que é urbanismo aqui, como você disse, né, é controlado, né, Acesso controlado. acesso Bairro aberto, controlado, acesso controlado. tem toda a tecnologia, mas tem um aberto aqui. Isso é importante, quando a gente fala você falou do entorno como um todo, né, porque o bairro ele faz parte ali, né, por que é importante destacar esse aberto, né, tá muito claro aqui em relação à segurança, em relação ao bem-estar, mas por que o aberto ele é importante aqui para nossa conversa? Que é um bairro da cidade. Ele não é um bairro fechado, ele é um bairro aberto. E esse bairro aberto ele tem que ter acesso a toda a comunidade. As pessoas têm que poder entrar nesse bairro, podem ir nas praças, podem fazer parte da vivência da estrutura do bairro. Se eles vão morar lá um dia ou não, aí é uma decisão e condição de cada um. Fazemos questão que sim, mas as pessoas têm acesso ao comércio lá dentro, têm acesso à escola, têm acesso às coisas. Porém, é um acesso controlado por câmeras, a gente tem a regra de segurança nossa, interna, qualquer problema muito rápido a gente resolve isso, e nós temos também, contemplamos as entradas com bullets, em poucos segundos a gente fecha as saídas do bairro, né, saídas de carro. Então, a gente tem toda uma preocupação com a segurança. Porém, a gente também quer que as pessoas entrem no bairro e façam parte dessa vida. Isso já acontece, né, Jéssica? Já acontece, assim, é uma das premissas de urbanismo também, né? Você ter esse mix de uso que a gente chama, que é ter a moradia, você ter o comércio e você ter o lazer integrado. Então, por isso que ele tem que ser aberto nesse sentido. As pessoas, elas têm que levar o filho para estudar, vai ter que ir num comércio. Então, toda essa funcionalidade desses espaços, por isso que ele tem que ser aberto. E hoje, a gente já tem essa vida no bairro, né? Hoje a gente tem cerca de 120 mil acessos mês no bairro. Então, de fato, hoje, claro, já tem um colégio operando com 600 alunos, é um colégio de referência lá do Sul. É interessante aqui, porque para além de quem vai morar, como você bem disse, essa relação com as pessoas que vão estudar ou vão utilizar o comércio e tal, isso cria uma identidade também, né? Não é assim, o bairro tá ali fechado, tá longe de mim. Não, ele faz parte da minha Integra, né, região a e eu faço comunidade. parte também, né? Você imagina que hoje nós temos lá várias quadras de esportes, tanto de futebol, pádel, tênis. E hoje ficou uma praça que toda a região, Porto Belo, Bombas, Bombinhas, Itapema, Balneário Camboriú, o pessoal da Barra Sul, é mais fácil sair da Barra Sul de Balneário Camboriú e vir no Viva Parque do que ir para a Brava, por exemplo. E hoje nós temos a visitação e as pessoas praticam esporte, vêm lazer, fazer parte da gastronomia, consumir a gastronomia, fazer caminhadas todas no Viva Parque. E não necessariamente eles são hoje um comprador, mas eles serão um futuro comprador. E o que é importante, né, Jéssica, com as crianças hoje, com essas 600 crianças iniciando já em aula no Viva Parque, nós queremos que as crianças entendam o que é viver com a natureza. Você ter a tecnologia à sua disposição, mas ter aquilo que os pais delas, os avós tinham, de viver tranquilo, viver num local onde é que você escuta os passarinhos cantar, onde você pode caminhar na rua com tranquilidade. E a pé pro colégio, né? A gente fala que a gente quer resgatar a simplicidade que antigamente a gente tinha, né? E hoje muitas famílias não conseguem deixar ir a pé pro colégio, por exemplo, em questão de segurança, né? Questão também de ser longe. Então a gente quer resgatar essa simplicidade de viver bem também. É emocionante. Você vai numa sexta-feira, num sábado, num domingo, durante qualquer dia da semana. Mas a gente fala quando nós daí vamos um pouco mais próximo do final de semana para contemplá-la. E lá você vê crianças, milhares de crianças e adultos fazendo piquenique com a toalha estendida na grama, fazendo piquenique. E a gente não cobra nada por isso, nós liberamos, pode ir lá fazer. Então é uma coisa que dá um prazer, dá uma alegria tão grande. A gente viajou muito o mundo afora aí para entender como é que funcionava os outros bairros planejados, o que eles fizeram de errado, o que eles fizeram de certo, o que poderia melhorar a vida das pessoas. E entre elas a gente acabou trazendo uma cultura de plantar frutas ou algum tipo de frutas no meio dos canteiros. Hoje nós temos centenas de pés de jabuticaba, por exemplo. Se chegar hoje agora... Hortas também, né? Hortas comunitárias. Se quer comer uma fruta, você vai lá,
pega a fruta, não tem que pagar nada, está aberto lá para isso. Qualquer um pode ir lá pegar, sentir vontade. Pode ir lá. A horta comunitária também, para os moradores. Então, você veja que é uma coisa simples. Exemplificando assim, deixa muito claro o conceito de parque aqui, porque enquanto vocês falam, eu vou trazendo as referências que eu tenho de parque aqui. E o parque, ele é isso, né? Os aparelhos do parque, a vivência do parque é aberta, é para convivência. É isso, nos inspirou. Quem foi o Jaime Lerner, que foi quem assina o Master Plan do Viva Parque Porto Belo, né? Quem assinou o Master Plan, hoje ele não está mais em vida conosco, mas ele nos abriu a cabeça e trouxe esse desenho das áreas verdes integradas, né? Esse uso inteligente dos espaços. Então, por isso foi a grande nossa inspiração do bairro Parque, né? As áreas verdes como protagonistas também do projeto. E ele é uma grande referência, Sim. né? Foi e continua sendo uma grande Foi eleito o referência. segundo melhor urbanista do mundo. Né? Então... Ô, Jéssica, tira uma dúvida ainda na linha da curadoria. Eu acho que assim, o conceito tá claro, né? Os impactos aqui estão extremamente claros, né? Não estamos falando aqui de apenas de um empreendimento privado, a gente está falando de muitas camadas. Você, em determinado momento, você mencionou, quando falava da curadoria, claro, eu vou trazer parceiros aqui que têm relação com o meu DNA. O que é inegociável para vocês? Expandindo um pouco essa ideia, né? Independentemente se for um colégio ou algo ligado à saúde, ou mesmo um comércio, o que é inegociável aqui para manter essa qualidade? Arquitetura. Então, a gente pensa sempre essa arquitetura integrada às pessoas. Então, a gente tem diretrizes, né, de arquitetura, porque tem soluções, por exemplo, de seguranças aplicadas à arquitetura, né? As fachadas ativas, por exemplo, que é o olho enxergar a rua. Então, tem alguns princípios, a arquitetura é um deles. Também toda essa parte de sustentabilidade é premissa, então tem que ter certificação, tem que buscar, né, o empreendimento ser sustentável. Então, tá trazendo essa inovação e ser para as pessoas, né? Eu uso a arquitetura e esse design, ele serve para conectar as pessoas. E não só as pessoas, mas as pessoas com harmonia com a natureza. Essas são as nossas premissas inegociáveis com os parceiros. Jéssica, e também, né, nós não abrimos mão de fazer a gestão dessa vivência das pessoas na sequência. Tanto que a gente não vende a parte comercial, né, terra, nós retemos tudo isso para a gente ter o controle do comércio que vai viver lá dentro. Então, a gente, isso a gente não abre mão porque a gente entende que você não precisa ter muito da mesma coisa. Você precisa ter o equilíbrio de tudo. Essa variação, né, do comércio e escolher também, né, um comércio. E parece muito simples, e é simples de falar, mas é muito pontual para você ter profissionais que fazem isso para a gente. Preocupado, né? Vamos falar de localização para fazer empreendimento, é um tipo de análise, um tipo de profissional. Vamos desenvolver essa parte da curadoria e dos arquitetos que vão compor essa construção, é um tipo de curadoria. Feito a construção, aconteceu, vamos transformar isso em vivência das pessoas. O que é que vamos fazer com o comércio? Qual é o tipo do comércio que é aderente a esse momento e pela volumetria de pessoas que vivem lá, que vão vivendo, porque não vai viver todas elas no mesmo tempo agora, desde o início. Então, porque você cria uma condição que elas vivam bem desde o começo até a sequência do resto da vida delas. Para quem está investindo lá, tem aparecido isso como um grande diferencial se você comparar com outros empreendimentos? Porque essa ideia de você ter... eu não passo a gestão para algum tipo de administradora, não. Eu continuo com uma empresa que está ali, que está colocando o rosto, a curadoria. Isso vocês percebem assim pelos clientes que já estão ali, que faz diferença? A gente diz que isso é um diferencial muito grande, né? Porque como nós temos a experiência da nossa região lá da construção civil, como é que funcionam os condomínios individuais, que são bons condomínios bem feitos, mas como é que é essa manutenção? E quando você tem profissionais cuidando que isso aconteça de uma forma bacana, isso dá uma segurança para quem está comprando. Então, não é simples, não é fácil, porque acaba sendo todos os passos de um município administrado, a gente administra dentro de um bairro. Né? E a associação também, né? Hoje tem uma associação constituída, que é a Conviva, Associação de Moradores, que ela justamente garante essa organização, essa manutenção, essa limpeza, segurança, tudo a longo prazo. E gera esse senso de pertencimento também entre os moradores, né? Com eventos...
enfim, Coelho da Páscoa no parque, aí a gente entra A em... Conviva, ela é a associação que representa os condôminos. Né? Então, nós ficamos na curadoria, tem a Conviva que representa os condôminos, e a gente junta isso e o condomínio vai andando, né, de forma tranquila. Vamos por algumas partes práticas aqui. Primeiro, investimento. Dá para falar de investimento? Quando a gente fala de um projeto dessa magnitude, né? Está muito claro aqui como ele é complexo no sentido de cuidado, né? O longo prazo aqui está muito claro. A gente está falando de um investimento de quanto aqui? Das etapas já lançadas, a gente tem em torno de 6 bi. Tá, de investimento. Então, isso que hoje a gente já lançou 1 milhão de metros quadrados. E foi entregue a primeira etapa agora, né? As outras a outra etapa vai ser entregue agora até julho ou abril do ano que vem, tá? E aí tem outra já lançada também que vai ser entregue em 2027. Só para a gente contextualizar a grandeza do projeto, hoje nós temos, né, nas fases lançadas, que a gente denomina de 1, 2 e 3 aqui na nossa concepção, a gente tem aí em torno de 1 milhão de metros quadrados lançados já em desenvolvimento. Mas esse é um projeto grandioso que ele chegará a 2 milhões de metros quadrados em projetos que estão acontecendo e em desenvolvimento. Então, é um investimento pesado, grande. A Jéssica falou de uma parte, mas algumas vezes nós vamos chegar lá, no mínimo, numa casa aí de 16 a 20 bilhões de investimento no processo, né, todo do Viva Parque. É um belo do investimento, é um projeto que é um projeto de um VGV de até 50 bilhões, pode passar até um pouco, somente em Porto Belo. Então, são coisas de números grandes, muita responsabilidade. E eu brinco que você desenvolver um bairro planejado como o Viva Parque é como você olhar para um cone. Um cone de rua. Você olha para um cone, você vê aquele cone parado, ele tem uma abertura na ponta, né, que é a entrada, e uma saída um pouco maior. Então, a gente gasta muito mais primeiro, para depois ter o retorno na sequência lá na frente. Ele virá. Mas a gente tem a consciência e a responsabilidade de fazer um grande investimento, e a gente sabe que esse retorno ele vem de uma forma bacana. Tá aí os números de valorização, né? Hoje a gente tem e compartilha que já é, né, uma proposta que já aconteceu. Dos primeiros terrenos, todos os terrenos já teve um índice de 250% de valorização. Então, não é mais uma promessa, já é uma realidade. E os primeiros edifícios em torno de 246% de valorização. Então, os nossos clientes, investidores, moradores já tiveram essa valorização real também do empreendimento. Inclusive, alcançamos o segundo bi em vendas agora, esse mês, onde o nosso segundo bi foi feito 1 bi em 14 meses. E isso reflete toda a questão que a gente estava falando de valorização imobiliária, né, onde a gente tem esses investidores, esses moradores buscando qualidade de vida, né, buscando essa nova vida para morar. E isso reflete, né, todos os nossos terrenos também. Nossa primeira leva que a gente colocou de terrenos à venda foram vendidos em 7 horas. Então, isso reforça também todo esse sucesso comercial que a Voca está vivendo, né, que é esse urbanismo bem planejado, essa qualidade de vida para as pessoas. E nós não vendemos terrenos multifamiliares. Nós só vendemos os terrenos que a gente coloca como unifamiliar. Os multi nós mantemos todos para as incorporações a gente poder escolher. Me dá uma ideia agora para entender um pouquinho mais o perfil, até porque é o objetivo de vocês estarem aqui na Forbes e trazendo essa perspectiva para um público nacional, eu diria. Quais são os perfis aqui? Porque a gente tem quem pode investir ali num empreendimento, numa casa, né, dentro do parque. Eu tenho também o parceiro. Me dá uma ideia das modalidades de perfis para que a gente possa tá junto com o projeto. Certo. Ele é um projeto tão inovador, é uma maneira diferente de fazer urbanismo, onde a gente contempla todas as etapas, e as etapas também vai na condição financeira de cada um. Lá nós temos pessoas que são consumidores, que vão morar no bairro já imediatamente, e além de comprar apartamentos ou imóveis
para eles morarem, eles também querem investir, porque a valorização comparada com o mercado em torno é extremamente boa. Então, nós temos o perfil do morador, temos o perfil do investidor. E isso temos pessoas com poder aquisitivo, obviamente, muito pujante, fazendo investimento lá, fazendo compras, e temos pessoas, aqueles que têm 1, 2 apartamentos ou um só, que é para moradia, que querem morar, que querem passar o resto da vida lá, que querem começar a família. Então, nós temos a opção de toda a economia das pessoas, né, de acordo com cada um. Temos lofts à disposição e temos grandes apartamentos. Então, isso é uma Toda a parte comercial também, né? Nós temos a parte comercial, a terra a gente não vende. Agora, o restante das salas comerciais, porque... Que aí entra aqui um pouco em properties, né? Edifícios corporativos são salas à venda também. Então, eu quero instalar daqui a pouco... Não térreas, né, Jéssica? Isso, não térreas, mas são edifícios onde são vocacionados para a parte comercial. De salas comerciais, offices e tudo mais. Mas também passando pela curadoria, né? Todas. Não, nenhuma edificação, exatamente nenhuma, deixa de passar pela curadoria. A curadoria ela passa pela nossa arquitetura, a curadoria aprova, é isso que nós queremos, aí nós abrimos para o mercado para ser apresentado. Venda, né? Então, hoje, né, respondendo a tua pergunta, as pessoas que fazem investimento lá, elas estão muito felizes. Porque quando você olha esses índices de valorização e o fluxo fácil de você rodar esse imóvel, que tem um perfil na praia, que o pessoal compra um apartamento, daqui a pouco já quer um maior, daqui a pouco já quer 2, e isso ela é uma moeda de troca também. E isso tem acontecido lá de uma forma tranquila também. As pessoas fazem como investimento. Esse pessoal que eu falei no início, que são os sulistas, ou do Brasil inteiro, que gostam de fazer investimentos, eles acabam fazendo lá porque tem sido uma boa opção. E não é uma opção que às vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu não comprei no lançamento, não vou ter mais opção de melhoria de preço. Tem se mostrado muito diferente. Inclusive, eu digo que todo o nosso entorno melhorou o preço do metro quadrado para todo mundo, não só dentro do Viva Parque. Você sabe que quando você faz uma coisa bem feita, a tendência do vizinho é fazer uma outra coisa similar a isso para que siga bem feito. Quando não é um lugar que as coisas não são bem feitas, a tendência é ficar um lugar feio. Então, a gente tem colaborado de uma forma muito importante para o município de Porto Belo, que é de belas, Porto Belo, porque é de belas praias mesmo, mas a gente tem colaborado muito com a nova construção, com a nova arquitetura da cidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, e você tem 58 anos? 58. Tá só começando. Só começando. Tem uma palavrinha que eu vou usar aqui, mas no sentido de, quando a gente fala que, tudo que a gente mencionou aqui, a gente falou muito de comunidade, a gente falou muito da própria ideia do urbanismo, então eu vou usar a palavra legado no sentido de quem tá começando, mas olhando para 35, até mais do que 35, mas para essa trajetória tua como empreendedor, eu diria que eu vou chamar o Viva Parque Porto Belo de filho também. Sim. É um dos maiores desafios, né, que você já vivenciou em termos de ter uma ousadia e ter um pioneirismo também. Sim, com certeza é uma coisa grande que aconteceu na minha vida, que é um prazer ter vivido isso, ter a oportunidade de viver o Viva Parque. Mas eu gosto de viver de desafios. Eu vim para Porto Belo e para Itapema com 23 anos de idade, já com a Jéssica e com a Mônica, casei muito cedo, e eu tive a oportunidade de desenvolver algumas coisas. Há 30 anos atrás, com 20 e poucos anos, eu fui o primeiro presidente da Associação Empresarial de Itapema e fiquei vários mandatos lá. Eu tive a oportunidade, há 17 anos atrás, de fundar no Vale, no Vale Litoral, todo o Vale, o Sicredi. Então, a cooperativa Vale Litoral foi fundada no meu mandato. Eu escolhi o presidente, que era meu assessor jurídico. Juntei 300 empresários e fundei o Sicredi. E hoje está com 17 anos, nós somos uma das 10 cooperativas mais importantes. Você já tem isso muito no DNA, né? Essa visão. No DNA de desenvolver. Eu sempre entendi que quando você junta pessoas e mentes inteligentes e você dá oportunidade para as pessoas desenvolverem, é o que a gente faz, o que a Jéssica aprendeu, a Mônica aprendeu, o que elas desenvolvem, melhor que eu, elas são melhores que eu. Eu só tenho um pouco mais de vivência que elas. Tudo fica mais fácil. Quando a gente fala que o sucesso nosso do Viva Parque e o legado que está ficando para as próximas gerações, ele é um legado que ele é feito a muitas mãos. Ô, Jéssica, vamos falar de futuro,
Vamos lá. Eu acho que tem um lado até muito. É até emocionante, porque aqui na Forbes a gente gosta muito de. A gente traz o projeto, a gente traz o negócio, mas a história por trás, sabe? A vivência, a raiz. E é muito legal você contar isso, né? A tua vivência, não de pensar só o teu negócio ou o grupo, mas de pensar um ecossistema como todo. Isso explica muito até como que a região tem crescido, isso é muito legal. Jéssica, futuro, né? Se falar do Viva Parque Porto Belo já em si já tem muito futuro pela frente, tem mais projetos parecidos? Tem um irmão aí? Me Tem conta. um irmão nascendo aí, tá em fase final aí de ajuste fino, que é o Viva Parque Navegantes. Né, que também é um bairro-parque, ele nasce com todas as premissas e práticas também avançadas de urbanismo e tá ficando incrível. A gente uniu uma curadoria também, a gente gosta de curadoria, já viu, né? Mas a gente acredita que um projeto grandioso, ele tem que vir de mentes também brilhantes, então a gente uniu nesse projeto de navegantes 3 escritórios. Um é do Sou Fujimoto, que ele é japonês, então tem todo um repertório também internacional. E FGMF, que é aqui de São Paulo, um grande escritório, e a Voo Arquitetura, que é um dos maiores escritórios de Santa Catarina. Então a gente uniu esses 3 escritórios, né? O nosso propósito é de fato melhorar a vida das pessoas, entregar essa qualidade de vida. Então hoje a gente vem aí com esse repertório internacional, mas trazendo identidade local também para o projeto. Então a gente está fazendo isso e em breve vai ter aí anúncio do Viva Parque Navegantes. Ele tá numa fase, então... Final já. Ajuste fino, que a gente chama internamente. Mas também vai ter a união dessas 3 verticais de negócio. Então todo esse planejamento comercial também já está em execução, inclusive, né? Quem vai ser o polo educacional, o hub de saúde, a escolha desses operadores. A parte residencial também, né? Esses escritórios, eles assinam edifícios também. Então, vai ter bastante novidade em breve. E vale lembrar que Navegantes é extremamente estratégico. A gente está falando de... Tem um aeroporto ali, né? Que já serve a região. Navegantes, essa área de Navegantes é uma área extremamente importante. Ela tem aproximadamente 3 milhões de metros quadrados. É maior que Porto Belo. E é uma região privilegiada no centro da cidade, uma área que foi conservada, que nós tivemos o privilégio de ter acesso a essa área, e numa região que Navegantes estrategicamente está muito bem colocada. É uma região que está... aeroporto, né? Ele tem 2 portos importantes no país, né? Entre os mais importantes, 2 portos que estão em extremo considerados movimento. mais produtivos, né? Do Brasil também. Então nós temos 2 portos que são um Itajaí, que é vizinho, e Navegantes, 2 portos do lado. Nós temos um aeroporto internacional. Estamos vizinho, ladeando com o Beto Carreiro, que é o município de Penha. Muita gente acaba conhecendo a região por causa de Navegantes e Beto Carreiro. Então será um projeto incrível. Nas mesmas premissas de Porto Belo, do Viva Parque de Porto Belo, será Navegantes, será um projeto grandioso. Nós chegamos lá com toda a força. E uma coisa que eu faço questão de destacar em Navegantes, que a gente está chegando, Porto Belo não foi diferente, nós somos abraçados pelo município. Então aí o poder público entendeu da grandeza do projeto, né? Porto Belo entendeu, mas Navegantes, o prefeito atual também entendeu, toda a comunidade entendeu, e a gente chega como fazendo parte da comunidade. A gente não quer chegar em cada um desses lugares como Viva Parque é a coisa mais importante. É uma das coisas tão importante quanto as que já estão lá. A gente quer que a comunidade venha e abrace o nosso projeto, porque vai somar, e vai somar muito com a cidade, vai aumentar a população. Eu arrisco dizer, com grande certeza de acertar, que nós iremos dobrar o volume de população na cidade com a chegada do Viva Parque. Então a gente abraça todo mundo para chegar pela porta da frente, inclusive os incorporadores de lá, ao invés de ser nossos concorrentes, abraçamos eles e trazemos para dentro, porque a gente quer todo mundo integrado para fazer ainda mais bonita aquela cidade. Como jornalista que sou, não basta falar do futuro, tem que falar mais do futuro. E fora do estado, e olhando para o Brasil, o céu é o limite, né? Eu vou complementar. Nós temos em Navegantes também áreas na parte logística. Temos em desenvolvimento, vamos apresentar agora em 26, né, Jéssica? Também a gente já está desenvolvendo na área logística, nessa mesma concepção, mas focado para a logística. Com relação a ir para outros estados, outros municípios,
É bem verdade que nós recebemos convite Bastante do Brasil proposta. inteiro, né, Jéssica? Para fazer parte, para dar curadoria, enfim, belos terrenos bem localizados do Brasil inteiro, inclusive aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Mas a gente tem muita responsabilidade que a gente faz e esse trabalho, ele é muito pessoalizado. A gente gosta, essa palavra curadoria, ela nos prendeu um pouco na responsabilidade de fazer as coisas bem feitas. Então, é óbvio que a gente, como marca, pode ir para qualquer lugar, pode desenvolver, mas desde que a gente tenha certeza que a nossa mão vai estar junto nos processos de desenvolvimento. Então, a gente não descarta, com certeza. Existe essa possibilidade, existem convites. Nós deixamos aberto, né, Jéssica, Sim. a visitação de várias empresas do segmento que estão no mercado há muito tempo, belas empresas, boas empresas, mas esse tripé que a gente fez e esse novo jeito de enxergar o urbanismo numa visão 360 única da Vocan Viva Parque, a gente deixou as portas abertas porque a gente entende que o que é bem feito, o que é bom, ele tem que ser multiplicado. Então, se a gente puder multiplicar, a gente multiplica, senão a gente disponibiliza para que outros façam. É interessante, a palavra curadoria ela é bonita, mas ela envolve um compromisso aqui. Sim. E tá muito claro. Queridos, eu queria muito agradecer. Eu acho que tem só uma pergunta para fazer, inclusive um dos motivos de vocês estarem aqui em São Paulo. Vocês receberam um prêmio, é isso? Me conta mais. Sim, o prêmio de Master Imobiliário, né? É um dos prêmios mais destaques aqui brasileiros, né? Do mercado imobiliário. E a gente ficou muito feliz também, né? Orgulhosos de vamos estar recebendo amanhã o prêmio de Master Imobiliário. Muito bom. É um reconhecimento. A gente fica feliz porque quando você recebe uma premiação, ela dá a chancela que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo um diferencial. Então, isso... E é na categoria Empreendimento e Desenvolvimento Urbano, né? E é o que a gente faz com muito orgulho também, né? Que é mais do que empreendimentos imobiliários, mais experiências urbanas. E quando a gente traz isso e traz esse reconhecimento, a gente fica com muita gratidão aí, né? É, muito, muito gratificante. A gente está bem feliz, estamos num momento feliz. Você sabe que, resumindo aqui a nossa conversa, quando você mencionou sobre o projeto em Navegantes, e você falou, a gente tem São Paulo, a gente tem internacional, mas a gente tem também Santa Catarina. Eu acho que essa é a diferença aqui, sabe? Você traz o que é internacional, você traz o que é tendência, você traz o que é sofisticado, mas você usa a sofisticação local também. Isso mostra um pouquinho na essência o que é curadoria. E uma coisa que a gente tem muito claro, a gente sempre praticou isso na jornada como empresário, o que é que tem de bom e de melhor na atividade que nós estamos fazendo? Quando a gente fala de urbanismo, o que tem no mundo de melhor? O que tem ou o que vai ter? Não interessa em que lugar do mundo esteja, qual profissional esteja fazendo. Nós vamos buscar e vamos fazer. Porque eu acho que é isso, essa força viva, essa movimentação é que é o Viva Parque, que o jeito diferente de fazer urbanismo. Tropicalizar, A gente né? tropicaliza isso e vai buscar, porque tudo que é bom hoje pode ser mais ou menos amanhã ou bom e daqui a pouco tem uma coisa melhor que vai acontecendo ou aprimora. A gente está aberto para aprender, está aberto para ir buscar, a gente gosta de viajar muito para entender de urbanismo e a gente está sempre aberto, né, Jéssica, para essa empresa ter uma vivência de atualização. A ideia do longo prazo aqui, né? Exatamente. O que é bom pode não ser e por isso é importante estar próximo. Roderjan Volaco, Jéssica Volaco, da Vocan. Muito obrigado pela presença. Aqui na Forbes a gente gosta de histórias. E com certeza eu aprendi muito aqui com a história de vocês, de motivo de orgulho também, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. Obrigado, Jéssica. Obrigado, e vida longa. Isso aí. Fica o convite, né? Para quando estiverem por Santa Catarina, quem não conhece Viva Parque Porto Belo, dá uma passadinha lá. Roderjan, obrigado. E como eu disse, tem a curadoria, tem o longo prazo, mas o céu é o limite também, né? O céu é o limite. E fica aqui, reforço o convite da Jéssica. Você está convidado a ir lá conhecer o Viva Parque e escolha um dia bonito, de tempo bom, que ainda eu gostaria de voar nossa região lá, Costa Esmeralda, para mostrar, você já conhece, me falou que conhece já Bombinhas, mas eu gostaria de voar e mostrar a beleza natural de toda a nossa Costa Esmeralda, da nossa região, que é um lugar maravilhoso. O comecinho de primavera acho que vai ajudar, o tempo vai ajudar. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Forbescast, contando aqui uma história super legal de empreendedorismo, mas mais do que isso, a gente trouxe conceitos aqui de urbanismo e tudo isso
está muito alinhado ao futuro, à inovação, à tecnologia. Até o próximo episódio. Obrigado pela presença de vocês e é isso.